Meu nome é Mãe Kátia, sou natural de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Sou transexual, dirigente de uma casa umbandista, escritora e uma comunicadora de, de histórias de pessoas como eu, né? Uma transexual que sobrevive e sobreviveu a esse mundo nosso de prostituição, porque dentro da nossa família a gente já tem ali o primeiro contato com o preconceito, né? E dali você parte para o mundo. Quando eu fui convidada a não estar na presença do seio familiar, eu tive que vir para o mundo, né? Vim para a vida, batalhar pela minha própria vida. Então, quando eu chego aqui em Santos, foi na época que eu trabalhava como garota de programa. Já viajei para muitos estados aqui dentro do Brasil e conheci muitas pessoas importantes, outras nem tanto. Mas eu fui muito feliz, também tive minhas grandes tristezas nesse meio. E hoje eu falo que eu sou uma sobrevivente, sim, do meio da prostituição, porque não é uma vida fácil para a gente, não é uma vida fácil para ninguém que exerce essa profissão, né? Mesmo que algumas pessoas não aceitem, para a gente é uma profissão, porque é o nosso meio de ganhar nosso dinheiro e sobreviver no mundo fora do convívio familiar. Hoje, eu não culpo meus pais por ter pedido, né, para que eu me retirasse do meio familiar, né? Hoje eu entendo porque eles, na época, não tinham o conhecimento do assunto, né? E pessoas rurais não tem tanto estudo, né? E antigamente não tinha toda essa colocação que hoje é posta, né? Tantas informações, né? Hoje a gente tem muitas informações sobre o mundo de LGBTQIA+. Então minha vida, um pouco resumindo sobre quem eu sou uma transexual do interior do estado de São Paulo, que já trabalhei em várias funções também, não só como garota de programa, e estou sobrevivendo muito aqui, hoje me tornando uma pessoa comunicativa. Antes eu era muito tímida, antes eu não conversava muito sobre a minha vida pessoal, meus relacionamentos com amigos era bem pouco, eu tinha poucas amizades, porque assim, quando a gente está nesse meio de prostituição, existe muita guerra entre as mesmas que trabalham ali. Então são poucas amigas que você tem ali, pouquíssimas amigas. E você tá, uma hora você tá aqui na cidade de Santos, outra hora você tá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você tá sempre em cidades. Então você vai fazendo uma amizade ali, uma amizade aqui, mas existe um grupo bem forte de pessoas que não aceitam você em tal lugar, né? Porque na época existia muita cafetinagem, né? Então, muitas vezes a gente era colocada para fora de outras cidades, você não podia chegar ali de qualquer forma, você tinha que ser indicada, você tinha que pagar pedágio para estar nesses lugares. Então, a vida para nós, travestis e transexuais, que tem essa vida voltada para a prostituição, é muito difícil. Eu passei poucas e boas nesse meio, mas eu posso dizer que de muitas coisas eu não me arrependo, porque eu me tornei hoje essa mulher importante na vida familiar, dos meus familiares, importante dentro da minha casa religiosa, porque eu não escondo nada de ninguém. Eu falo que a minha vida é um livro aberto, porque eu que escrevi as páginas, né? Eu que rabisquei quando eu tinha que rabiscar alguma coisa dali. Então eu não tenho vergonha. Eu falo abertamente hoje sobre tudo, sabe? Sobre os preconceitos que eu sofri dentro de casa, os da rua principalmente. E eu falo isso abertamente porque eu acho que quando você tem um passado, é porque você viveu com intensidade isso tudo e a gente vive para ser lembrado, né? Eu acho que não é lembrado porque não fez história, né? Porque as pessoas se apagam, né? E eu não quero ser apagada, eu quero ser lembrada todos os dias. Eu faço acontecer.
graças a Deus, não fui abusada, né, na infância. Mas eu, na minha infância, eu já era essa menina, né? Eu falo que eu sempre fui essa menina. E meus pais sabiam disso. Tanto que com 7 para 10 anos de idade, 7 até os 10 anos de idade, todo mundo me tratava como ela. Tanto os amigos como na escola. Porque eu sempre tive o rosto muito feminino e eu não deixava cortar meu cabelo. Sabe quando você vai pegando uma idade que você fala, ó, não é mais assim, mãe? E aí eles percebiam, né, que eu era diferente. E eu olhava mesmo para dentro de mim e não me sentia confortável. E quando eu me descobri mesmo, assim, que eu olhei para dentro de mim e disse, ó, você é essa mulher, você é igual às suas irmãs, e é assim que você tem que se comportar. Para mim aquilo parece que foi libertador, quando eu me olhava no espelho e falava assim, ai, eu sou essa mulher. Mesmo ainda na época com os trejeitos ainda masculinos, né? Porque daí você passa dos 13 aos 14 anos, o teu corpo começa a ser, né, aquilo que realmente ali você é. Então aí começou, né, nascer uns pelos, assim, começou a vir esses traços mais fortes, meio masculino, pronto, foi meu desespero, porque eu não queria mudar. Porque eu nessa idade dos 8 até os 12 anos, ainda não estava na formação ali, né, do corpo totalmente. E quando eu vi essa coisa acontecendo comigo, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Tem como eu... E aí começou a minha busca, morando no interior. Nessa época a gente morava no Paraná. Para minha sorte, quando a gente vai para a cidade, a escola que eu comecei a estudar já tinha bastante um público ali, GLBTQIA+. Já existia ali, na época era só GLS, né? Então já tinha bastante gays ali, homossexuais na escola também. E umas eram bem mais afeminadas, igual eu. E já tinha esse conhecimento todo sobre os medicamentos que a gente toma, né? E aí eu comecei a pedir informações e comecei também a tomar esses remédios, né? Para o corpo não ir mudando tanto. Mas eu acho que a genética já é uma coisa favorável para nós, porque não mudou muito meu corpo. Teve uma mudança na voz um pouco, né? Uns traços mais fechados assim também, por conta da família, que somos pessoas negras, índios e nordestinos. Então a gente tem um traço já bem forte, marcante, né? Aí eu peguei e comecei a tomar esses remédios, algumas outras receitas que as meninas passavam. Então eu acredito que isso ajudou bastante também. E logo depois eu fui me descobrindo mais feminina. Essa jornada como escritora foi muito linda, porque eu tenho um irmão falecido, que é meu irmão mais velho, chama Claudinei. Ele era homossexual. E ele era muito inteligente, né? E ele escrevia poemas, poesias, junto com a minha prima. Eles tinham uns cadernos, assim, onde ele deixava tudo escrito ali, e eu achava aquilo muito lindo, né? E eu pouco estudei. Já morando aqui em Santos, uma época eu estava escrevendo para minha prima, e ela pegou e falou assim para mim, ai, por que você não escreve, não escreve um livro, né, e lança, né, essas poesias aí. Eu falei, eu escrevi um livro? Eu falei, não tem como eu escrever um livro. Ela, não, escreve esses poemas que você também escreveu. A gente divide as dias, a gente, né, monta um livro. Eu falei, fácil assim. E aí quando eu me mudo aqui para Santos, eu tive muitas histórias aqui em Santos também, que me deixou bastante tocada. Romances, né? Namoros proibidos. E eu peguei, eu ficava muito acordada, a gente trabalhava à noite, então eu chegava em casa às vezes 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, e não tinha nada a fazer, e eu morava só num quartinho que não tinha nem televisão,
Aí numa noite, assim, sabe, parece que começa a vir mais coisas na sua cabeça. E parece que uma voz ditava uma coisa assim dentro da minha cabeça. Não, não é por aí, não faz assim. Escreve uma história, escreve uma história. E juro por Deus, parece que tinha mesmo alguém ali falando na minha cabeça, assim, escreve uma história. Hoje, como uma pessoa voltada para dentro da religião, eu sei que ali tinha um espírito de luz ali me guiando. Então eu comecei a escrever uma história, né? Aí comecei a escrever sobre um romance sobre nós mesmos, assim, né? Público GLS. E aí eu comecei a lembrar de como eu me apaixonei, né? Comecei também a buscar a história dos meus amigos, como que se apaixonou, quando a gente se despertou para isso tudo. E aí essa ideia veio surgir de escrever esse livro. E aí eu comecei a escrever essa história desses dois meninos. E quando eu vi, já estava ali com umas 20, 30 páginas escritas e ainda não tinha nome o livro. E eu comecei a abordar esse assunto, né? Porque eu acho muito importante essa fase da nossa vida de descobrimento de ser humano mesmo dentro da gente, né? Porque é uma descoberta sua mesmo, de você mesmo para você, né? Então não é uma história contada, né? E também não é uma minha biografia, mas é a história de quando a gente se descobre, quando a gente se desperta, as nossas emoções. A história do livro é sobre isso, sobre dois meninos que se despertam ali, são amigos e de repente estão num lugar ali, lá no livro, numa biblioteca, onde eles têm o primeiro contato com o corpo deles, assim, sabe? E dali surge essa paixão entre os dois. Né? E aí a história vai adiante ali com muitas aventuras. E eu me apaixonei quando eu estava já nas 20 páginas, eu falei, acho que é isso. O meu dom também é esse, né? E hoje já tenho 3 livros escritos e é uma das minhas paixões também é ser escritora, ser reconhecida como escritora e tenho fé que isso vai acontecer. Não, a religião ela começou a fazer parte da minha vida desde criança já, porque a minha mãe trabalhava na época com um espírito que a gente chama de uns mestres, que a gente trabalha, né? Guias espirituais de luz. Então minha mãe, ela trabalhava com uma entidade chamada Zé Pilintra. Mas eu nunca soube ao fundo se a minha mãe fazia parte de alguma dessas casas de umbanda, candomblé, né? Porque no interior, no sítio, eu acho que era muito difícil isso. Eu acho que essa entidade que a minha mãe trabalhava fazia parte já ali da vida dela, da minha avó também, que a minha avó, depois eu descobri também que trabalhava muito nisso, alguns parentes mais antigos também. Então eu já tinha esse contato, mas nunca me passou na cabeça de seguir, né? E depois, quando eu estava em Americana foi uma das cidades onde eu mais passei tempo da minha vida trabalhando o lado profissional do sexo. Foi para onde eu fui quando eu tinha 18 para 19 anos. Então lá eu tive os primeiros contatos também com o mundo, com esse mundo de espiritismo, do candomblé, da umbanda. Então aí esse contato mais forte com a religião já foi com uns 20 anos por aí. Sim. O Instituto Procomum fica aqui na 7 de setembro, que é um espaço onde grupos de pessoas ali dentro ajudam pessoas com projetos. Igual a mim, que tem um projeto de lançar mais livros, né? Sou escritora. E junto com a Roberta, a gente criou uma ONG voltada para as pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, mães solteiras, mulheres que saem da situação de presídio também, com um curso de costura.
né? Então, nós ali dentro estamos como costureiras, né? E a Roberta como professora de corte e costura, que a gente pega essas pessoas e coloca, né, para se profissionalizar como costureiras, né? Não só as mulheres, mas homens também, né? E lá dentro do Procomum existem várias outras pessoas ali também com outros projetos que tem de arte visual, pintores, tem pessoas circenses, soldadores, tem o pessoal de dança, tem vários projetos ali. Ali é um lugar que você chega com o teu projeto e eles vão encaixando ali uma forma de te ajudar com esse projeto, sabe? Onde você pode também ajudar outras pessoas. Bom, um conselho, né? Me pediram um conselho. Eu acho que o conselho melhor que a gente pode passar é amar um aos outros sem preconceitos, né? Sem medo de amar mesmo de verdade o próximo, amar o próximo como ama a ti mesmo, né? Isso já é uma mensagem muito linda. E respeitar o próximo, respeitar as diferenças, porque na visão de Deus nós todos somos iguais. A raça humana, né, é uma raça muito linda, só precisa ter mais amor, amor mesmo ao próximo.